Olá, meu povo, André Machado, do Aliança Espiritualista Era da Luz, mais uma vez aqui conversando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade e animismo, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer para vocês que nosso espaço espiritual aqui já está aberto para atendimento, sempre aos sábados a partir das 10 horas. Nesse sábado, dia 23 de maio de 2015, a gente vai estar atendendo também com passes, com palestra, com os tratamentos que os espíritos porventura possam passar para vocês. Então todos são convidados e todos muito bem-vindos na nossa casa. Então hoje eu quero falar com vocês sobre mediunidade e animismo, porque a gente não pode começar a falar de mediunidade sem falar de animismo. Há muita confusão entre os médios e também nos médios trabalhadores, nos médios estudantes por aí, os professores os instrutores de atividades e desenvolvimento mediúnico, eles tratam muito desse assunto porque não tem como fugir, porque tem muita confusão, muito medo dos médiums. O médium, principalmente o médium de psicofonia, ele tem muito medo do animismo. O animismo é um tabu terrível. Por quê? Porque o médium ele tem medo de estar fingindo. Muitas vezes o médium ele sente a vibração, a energia e o aproximar do espírito na psicofonia, mas mesmo ele sentindo que a energia que está próxima dele, que está tomando conta do psiquismo dele, ou do corpo dele, não é dele, ele mesmo assim tem medo de estar fingindo mesmo. Essa é a palavra, de estar sendo uma fraude. Mas eu quero te dizer que você, médium, não tem como exercer nenhuma atividade mediúnica sem usar o animismo. O animismo o que é? É toda a capacidade psíquica, extrafísica que você tem, que não tem o concurso dos espíritos. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você entra num local e você sente a energia, por exemplo, do local ou de pessoas que estão no local, você sente aquilo quando arrepia seu pelo, etc. Isso não é uma capacidade mediúnica, mas sim uma capacidade anímica. Por exemplo, as pessoas que têm a capacidade de ver o futuro das outras ou de si mesmo, de enxergar acontecimentos futuros na vida das pessoas, as cartomantes, por exemplo, as pessoas que leem mão, que vê o futuro da pessoa, o passado da pessoa, o presente da pessoa, simplesmente olhando para a mão da pessoa. Isso é uma capacidade anímica, não mediúnica. Mas eu quero te dizer assim, por exemplo, quando você senta na frente de um vidente, de uma pessoa vidente, e ela fala do seu, por exemplo, do seu futuro, mas existe um espírito perto dessa pessoa, dizendo para essa pessoa, para esse vidente, para esse médium, o que acontece com você, consulente. Então, essa atividade que a pessoa que está te dando a consulta está exercendo no momento é uma atividade mediúnica, porque existe o concurso dos espíritos. Como eu falei, toda vez que houver uma atividade de encarnado para encarnado ou de encarnado para desencarnado que tiver a influência dos espíritos do mundo espiritual, essa atividade ela é mediúnica. Toda vez que houver uma comunicação psíquica, mental, emocional, é, energética, magnética entre encarnados, por exemplo, sem o concurso dos espíritos, esse fenômeno ele é anímico, anímico. O mais legal de tudo é o seguinte, que os espíritos, principalmente na psicofonia, falo bastante da psicofonia, porque é a atividade assim que mais chama atenção na questão do animismo. O mais legal é que os espíritos, quando eles se comunicam através dos médiuns incorporados para conversar com uma pessoa, passar um tratamento ou para fazer algum tipo de atividade para ajudar as pessoas, ele precisa do seu animismo, do animismo do médium. Essa capacidade anímica que a gente tem, que é espontânea,
ela é uma porta muito legal para o desenvolvimento mediúnico, para o desenvolvimento dessa comunicação entre os espíritos. Por quê? Porque essa comunicação ela também precisa partir de algum lugar. Os espíritos eles sabem disso. Nem todo médium tem capacidade ou está desenvolvido o suficientemente para descartar o animismo. E mesmo assim, um médium de psicofonia bastante experimentado, bastante trabalhado, ele também, de alguma forma, ele influencia a comunicação através do seu animismo, através das suas informações, da sua sabedoria, que não está, muitas vezes, perdão, que não está muitas vezes explícito ali para o próprio médium, mas ele está implícito. Então não adianta a gente querer fugir muito do animismo, porque ele é natural, ele é inerente ao ser humano também. Nós temos capacidades anímicas fenomenais que auxiliam bastante os espíritos. Eles já contam com isso, eles já sabem que nós somos assim. Então, em relação aos espíritos, não tem problema nenhum. Agora, em relação de encarnado para encarnado, a gente sabe que tem. Então, a gente pensa que o médium está fingindo, que o médium está exagerando. Muitas vezes é mesmo, mas a gente não pode se prender ao achismo dos outros e se prender travando o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, a gente precisa confiar no que a gente está fazendo, usar sim o animismo, ele é bastante bem-vindo quando ele é espontâneo, tá? Porque quando a gente fala de animismo também, a gente tem que falar da fraude, né? O que é a fraude? A fraude é quando o médium ele usa, entre aspas, um atributo que ele sabe que é dele, de uma forma deliberada. Ou seja, quando ele, usando o português mais direto, quando ele arma uma situação, quando ele finge, quando ele cria uma situação deliberadamente em proveito próprio, proveito de alguém, se escondendo atrás da comunicação dos espíritos. Isso é fraude. Agora, quando o médium ele usa o seu animismo, a sua sabedoria, o que ele carrega de outras vidas também, e quando ele manifesta toda essa capacidade dele, seja energética, magnética, intelectual, ou de prever o futuro, de o passado, etc., de uma forma espontânea, quando aquilo sai espontâneo, então isso é uma capacidade puramente anímica. É legal, é ético, sim, é aprovável, sim, pelos espíritos. E outra coisa que eu quero dizer, o espírito, quando ele está no bem, ele trata logo de se afastar. Quando o médium está sozinho trabalhando, uma hora ele se entrega. Ou, pior, o médium, quando ele é fraudulento na sua comunicação, ou seja, na sua comunicação, não na comunicação dos espíritos através dele, você pode ter certeza que o médium vai sofrer uma influência negativa de espíritos maléficos e de índole reprovável, vamos dizer assim, e de uma forma irresistível, acontecerá. Então, nós como médiuns, a gente tem que prestar bastante atenção e ser bastante sincero, ser bastante ético, ser bastante correto na nossa atividade espiritual, até para que a gente não venha a ser instrumento de espíritos maliciosos, espíritos que não têm compromisso com o bem. Então, sabemos que quando o médium ele usa a fraude de uma forma fraudulenta, a sua atividade anímica, medianímica, em proveito dele mesmo ou de outras pessoas, a gente sabe que os espíritos do bem eles se afastam. E aí o que toma conta do médium não são os espíritos do bem, mas aqueles que, a princípio, podem até te beneficiar. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, eles vão te pegar, de alguma forma. E com certeza não será de uma forma agradável. Né? É só a gente pesquisar aí em qualquer centro espírita, na literatura, para a gente saber como que isso funciona.
Então, o médium trabalhador, principalmente o trabalhador, todos, né? Mas principalmente o trabalhador, ele precisa ter em mente que, em primeiro lugar, que ele tem que ser ético. Que o médium, ele é um instrumento do bem. Ele também pode ser do mal. Mas que se você quer colher resultados bons para você e para os outros, é preciso ter esse compromisso com o bem, com os espíritos do bem, com os espíritos da luz. Assim a gente colhe frutos maravilhosos que fazem muito bem para a gente e muito bem para aqueles que a gente ama ou para aqueles que a gente queira ajudar. Agora, quando o médium ele não tem esse compromisso, ele pode ter certeza que ele será instrumento do mal. E quem planta ou trabalha para o mal, colhe o mal. É isso aí, gente. Esse é o recado. Vocês puderam ver aí que durante esse vídeo a gente colocou uma literatura na legenda que vai servir legal para vocês estudarem. Todas essas literaturas que a gente colocou aí são básicas, vão ajudar bastante para vocês entenderem os assuntos que a gente está colocando aqui para vocês, principalmente esse assunto do animismo, da mediunidade, do medianismo. Então faça um bom proveito. Quem gostar do vídeo, dá um like aí por gentileza. Quem não gostar, dá um dislike, não tem problema. Aqui a gente, né, tem autoestima elevada, a gente não se preocupa com isso. Mas dá um like ou um dislike que vocês ajudam bastante a gente. E qualquer dúvida, coloca no comentário aí que a gente, à medida do possível, pode sanar as dúvidas e responder as perguntas de vocês. Então um abraço e até mais.